Gente, bom dia. Hoje é dia 12 de novembro e hoje é quarta-feira e quarta-feira é o dia do nosso momento reflexão. Hoje eu quero destacar um texto para a nossa reflexão que está no livro do Eclesiastes 7,14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Esse texto, ele carrega nele algumas coisas para a gente parar, pensar e refletir. Primeiro que o escritor de Eclesiastes, que é Salomão, diz que existem dias, existem momentos, existem situações que eu e você, a gente olha, a gente discerne e a gente chega a uma conclusão que aquele dia está legal, que aquele dia está positivo. E ele diz o seguinte: aproveite esses dias, aproveite o momento. E esses dias eles podem ser, por exemplo, o nascimento de um filho, o nascimento de um neto, uma conquista de uma vaga de emprego que você sonhou. Pode ser o aniversário, o teu aniversário, o aniversário do teu pai, da tua mãe, do teu filho. Só que o escritor ele alerta que nem todos os dias são assim. E quando eles forem ruins, considere. E talvez você possa pensar, mas ele fala que Deus fez tanto um dia, ou seja, o dia bom, como também Deus fez o outro, ou seja, o dia mau. E aí nós vamos entrar numa linha bem tênue. Quer dizer então que Deus ele fez o dia mau? Ele fez o dia ruim? Eu penso que na verdade o que o escritor de Eclesiastes está dizendo é que Deus fez o dia, todos os dias, e todos os dias de Deus é bênção mesmo, é alegria mesmo, Ele fez pra gente. A gente tem que pedir como o salmista: ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance sabedoria no viver. Eu particularmente, eu penso assim, que o dia que Deus faz, o dia que Deus fez, o dia, ele é igual. Porque de repente ele não está sendo um bom dia para mim, mas ele está sendo um bom dia para você. De repente ele é um dia ruim para mim, mas ele é um dia bom lá para o outro lado. Por isso que eu penso que o escritor de Eclesiastes fala: considere. E nesse convite que ele faz para que eu considere, eu começo a me lembrar de algumas outras passagens da Bíblia. Aliás, uma passagem especial, quando Paulo apóstolo diz que em tudo nós devemos dar graças. Aliás, duas, né? Paulo diz aos Tessalonicenses: em tudo dai graças. E Paulo também escreve aos Romanos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, eu preciso crer que Deus ele é Deus em todas as circunstâncias mesmo. Ele é Deus, Ele cuida de mim, Ele cuida de vocês, Ele cuida da gente, Ele cuida da nossa vida. Agora, é lógico que isso só é possível dentro de uma caminhada de fé. Dentro de uma caminhada de fé. O escritor de Eclesiastes ele fala assim que a gente tem que considerar que Ele fez tanto um dia como o outro para que a gente não venha descobrir alguma coisa acerca do nosso futuro. Eu acho bem interessante isso, né? A gente tem uma loucura para tentar entender e enxergar o futuro, mas eu me lembro que uma vez eu ouvi uma pregação do meu cunhado, o pastor Ivaldo, dizendo que não existe nenhuma coisa boa em ver o futuro. Você já pensou se você fosse ver o futuro, e ele dizia isso em seu sermão, e descobrisse lá vendo o futuro quando que você morreria, quando você perderia alguém que ia se separar de você, ou de repente até se você perderia aquele emprego tão desejado, tão cobiçado que você conseguiu conquistar. O fato é que o amanhã, Jesus disse assim: basta cada dia o seu mal. O amanhã não nos pertence. Eu aprendi que a gente tem que entregar na mão de Deus o amanhã, porque o amanhã é inegociável. Deus não negocia o amanhã, só Ele sabe o futuro. E também aprendi que quando a gente fala assim, só Ele sabe o futuro, é dentro da nossa capacidade de compreender a questão do tempo, né? A gente vive o tempo do Cronos, o tempo do relógio. E Deus não, Deus vive o Kairos.
E porque passado, presente e futuro são coisas que pertencem só ao nosso reino do mundo. Na verdade, a minha oração a Deus é que Ele me dê essa sabedoria para agradecer por tudo. Agradecer por tudo, os dias bons, as conquistas. E quando eu passar os dias difíceis, que eu possa considerar. E finalizando a minha fala de hoje, eu aprendi que muitas vezes na dor, eu preciso encontrar Deus. Eu preciso encontrar Deus na dor. Deus não nos abandona. Deus está com a gente o tempo todo. Que Deus, então, te dê essa condição de saber que Ele é o Deus que faz. Tanto aquele dia que para você não está sendo um bom dia, mas está sendo bom para alguém, como aquele dia que para você está sendo maravilhoso, mas tem alguém do outro lado sofrendo. Deus abençoe você, um beijo no teu coração e até o nosso próximo momento reflexão.